Nesta manhã eu quero compartilhar com vocês uma palavra profunda que tem vindo do trono de Deus, uma revelação para o nosso tempo, para a nossa geração, para as nossas vidas no dia de hoje. É tempo de se levantar, é tempo de ser o que fomos chamados para ser. É tempo de se levantar, é tempo de ser o que fomos chamados para ser em Cristo Jesus. É tempo de se levantar, é tempo de ser o que fomos chamados para ser em Cristo Jesus. Essa tem sido a palavra de revelação que eu tenho recebido de Deus nesse tempo. E é isso que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. E quero começar dizendo que esse é o maior tempo das nossas vidas. Esta é a nossa geração. Esse é o tempo que nós recebemos de Deus a graça de vivermos e compartilharmos algo com a nossa geração. E quero dimensionar esta palavra dividindo-a em duas categorias, ser e chamado. Quando eu digo em ser, logo pensamos em pessoa. E quando pensamos em pessoas, eu penso também em criatura, se me permitem dizer. Eu penso em criatura, nós somos criaturas de Deus. Porém, Deus nos convida a sermos filhos de Deus. E muitas pessoas dizem, eu sou filho de Deus, mas querendo dizer que são criaturas, porque filhos de Deus são aqueles que creem em Cristo Jesus, que aceitaram Jesus Cristo como único e Senhor de suas vidas, que professam essa fé. Veja bem, mas enquanto ser, eu quero me deter na questão do caráter. Quando eu digo que esse é o nosso tempo, essa é a nossa geração, e a revelação que Deus tem me dado é que esse é o tempo de sermos o que fomos chamados para ser. Temos que dizer um pouquinho o que é o ser. E quando eu digo nesse ser, é na questão então do caráter. E quando falando em caráter, eu quero abrir com vocês aqui a Bíblia. Se você está vendo, abra a Bíblia aí em Efésios. Efésios capítulo 4. Especialmente nos versículos 22, 23 e 24, diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. 23, diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso sentido. 24, diz assim: e vos revestais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Nós estamos dizendo que ser diante de Deus é deixar o passado que Deus já apagou para trás, é se revestir de um novo homem, de um homem chamado para um propósito, um homem que foi justificado, ou melhor, que é justificado. Resumindo esta palavra, quero dizer para você, jovem, que, como eu também, esta palavra, ela vem com uma força total nesta geração, ela vem nos nossos dias de uma forma tremenda. Quero dizer para você que está vendo esse vídeo, não volte para trás, não volte para o Egito, não seja o homem que Deus já apagou, já jogou no mar do esquecimento. Não volte, não queira ser o velho homem. Deus transformou a sua vida e você deve viver essa transformação, essa nova vida que Deus te deu. Enquanto ser, eu quero destacar essa nova vida que nós temos em Cristo Jesus.
Uma vida em que nós somos transportados do império das trevas para um maravilhoso reino de luz. Enquanto ser, deixo essa palavra para você. Mas enquanto chamado, o que quer dizer? Nesse tempo, é o maior tempo, é a nossa geração. Sermos o que fomos chamados. Enquanto chamado, eu quero usar um capítulo só de Isaías 61. Você já deve conhecer Isaías 61. Isaías 61. Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Devemos pregar as boas novas, que muitas vezes temos nos esquecido de pregar. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade. Quantos de nós não temos proclamado mais liberdade? Aos cativos, e a abertura de prisões aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Querido, perceba como a nossa geração está destruída. Perceba como a nossa geração se encontra em cadeias, em grilhões, em prisões. E quando digo que esse é o maior tempo, esse é o nosso tempo, essa é a nossa geração, e devemos ser o que fomos chamados para ser. Quando digo devemos ser o que fomos chamados para ser, é cumprir exatamente o chamado de Deus. O chamado que Deus tem na sua vida, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, seja no seu dia a dia, é você ser aquilo que Deus te chamou para ser. Você não precisa se igualar às pessoas. Talvez, me permita dizer, nós devemos sim ser como Paulo nos diz, nós devemos nos fazer o que tivemos que nos fazer para ganhar, para conquistar para Cristo, mas não devemos nos igualar às pessoas no que já trabalhamos antes, quando falamos sobre o ser. Não precisamos voltar a ser um velho homem, a praticar as práticas do velho homem para se igualar a essas pessoas. Não, nós temos que ser o que fomos chamados para ser. E aqui em Isaías 61 nós encontramos uma parte, se não toda, do nosso chamado. Não sei qual que é o teu chamado, mas neste tempo é o tempo de ser o que Deus te chamou para ser. Seja o que Deus te chamou para ser. Esta é uma revelação que eu tenho recebido da parte de Deus, e eu compartilho com vocês nesta manhã. E que Deus nos abençoe, e que a graça do Senhor esteja sobre nós, dando-nos sabedoria, entendimento, capacidade de sermos o que fomos chamados para ser. Deus abençoe. Amém.